Crianças, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de matemática e o conteúdo da aula é grandezas e medidas, comparando comprimentos. Vocês já conhecem, vocês já usam habitualmente no dia a dia de vocês esses conceitos que eu vou apresentar aqui, tá? Nós vamos fazer uma revisão desses conceitos, porque já foram trabalhados na educação infantil, porque a gente já usa no nosso dia a dia, tá bom? Porque vocês vão conseguir também fazer essa comparação com os objetos aí na sua casa e vai ser bem legal. Tá bom? Vamos ver o que a gente tem na aula de hoje? Olha só, nós vamos ter leitura de imagens, nós vamos começar com uma leitura de imagem que está no livro de vocês, de matemática. Vamos comparar os comprimentos, vamos realizar a nossa atividade do dia, tá bom? Olhem aqui, essa imagem. Tem uma menininha que ela diz assim, olha: meu irmão está na fila da lanchonete. Ele é o mais alto da fila e entre os meninos ele é o que tem o cabelo mais comprido. Então, quais são os conceitos matemáticos que ela utilizou para falar, para descrever o seu irmão? Ele está na fila. Ele é o mais alto da fila, mais alto. Alto é um conceito matemático, é uma noção matemática, certo? E entre os meninos, ele também é menino, a gente já sabe que ele é menino. Ele é o que tem o cabelo mais comprido. Então, vamos observar aqui na fila. Na fila tem meninas e tem meninos. E a Claudinha, ela disse que o irmão dela tem o cabelo mais comprido e que é o mais alto. Quem vocês conseguem apontar que é o menino mais alto? Quero ver, hein? Observem. Isso mesmo, a tia Cris vai até circular aqui, olha só. O menino, que é irmão da Claudinha, ele é o último da fila e ele usa camisa verde. Olha só, mais alto. Vocês percebem como ele passa dos outros meninos e ele tem o cabelo bem comprido. Olha só, mais comprido do que os outros, tá? A tia Cris tem o cabelo curto ou comprido? Cabelo comprido, tá bom? Então, aqui nessa imagem, além dessa noção aqui, a Claudinha e a colega dela, a Maria, elas estão comprando sucos. E aqui nesse cartaz diz assim: um copo de suco custa R$1 e uma garrafa de suco custa R$3. Eu pergunto para vocês, qual é desses dois objetos, o copo ou a garrafa, que tem maior quantidade? Que é maior, que é mais alto? Qual é? Isso, é a garrafa, não é? Que é maior, olha só, a garrafa. Tanto que ela pega mais quantidade e também é mais cara. Olha só, o copo é R$1 e a garrafa custa R$3. Olhando aqui para a fila onde o irmão da Claudinha está, tem uma menininha com uma cédula de R$1, que é a nossa moeda, que a gente vai, daqui uns dias, a gente vai estar estudando o sistema monetário. E nessa nota aqui, olha só, será que ela consegue comprar um sanduíche natural? Vocês acham que ela consegue comprar um sanduíche natural? Sim ou não? Um sanduíche natural, ele custa, olha só, ele custa R$5. Consegue, não é? Ela consegue comprar um sanduíche natural. E essa menininha, ela é a primeira da fila. Primeiro e último também é
noção matemática, também é conceito, tá? Que é utilizado no nosso dia a dia. Agora que vocês já identificaram, junto com a tia Cris nessa imagem, alguns conceitos, nós vamos falar de dois conceitos que são opostos, baixo e alto, tá bom? Nós vimos que o irmão da Claudinha era o mais alto, não era? O mais alto da fila, tá bom? E a tia Cris trouxe aqui para vocês alguns brinquedinhos para que vocês possam também me auxiliar a identificar o que é mais baixo e o que é mais alto, tá bom? Por exemplo, eu trouxe aqui, olha, duas vacas. Eu tenho uma vaca mais alta e uma vaca mais baixa, certo? Então, qual é a vaca mais baixa? Olha só, tchan, 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 esta daqui. E qual é a vaca mais alta? Esta daqui, não é? Olha, aqui tem duas pintas pretas e essa daqui só tem uma manchinha preta aqui acima dela, certo? Entendido? Baixo e alto. Eu tenho outro exemplo além das vaquinhas. Vocês gostam de assistir a Frozen? Olha só, a tia Cris trouxe aqui duas bonecas da Frozen. Uma boneca alta e uma boneca baixa. Olha só. Aqui também eu consigo muito bem descobrir o que é alto e o que é baixo. E você? Você é mais baixo ou mais alto do que o seu pai? Isso, mais baixo, não é? O seu papai é mais alto, é que nem essa boneca, olha só. É mais alta, consegue pegar algo lá no armário, em cima da geladeira, não é? Então, a gente já sabe discernir esse conceito de baixo e de alto, certo? Olha só, essas duas caixas. Eu tenho uma caixa mais alta e uma caixa mais baixa. Então, qual é a caixa mais alta? Apontem aí. Isso, muito bem, essa daqui. E a mais baixa? Esta daqui, certo? A gente consegue fazer essa comparação visualmente, não consegue? Então, se eu pedir para vocês me responderem agora, o que é mais alto? É a mesa ou é a geladeira da sua casa? Isso, é a geladeira, porque olha só, ela fica lá em cima e a mesa fica mais embaixo, não é? Então, a geladeira é mais alta. E se eu perguntar para vocês, deixa eu ver alguma coisa que tem em casa. O fogão e a cama, o que é mais alto? O fogão ou a cama? Isso, o fogão. O fogão é mais alta do que a cama, porque já pensou se a cama fosse da altura do fogão, a gente ia precisar de uma escada para subir nela toda noite, não era? Muito bem. Além desses dois conceitos de baixo e alto, nós temos outros conceitos que fazem parte da comparação de comprimento, que é o curto e o comprido, tá bom? E aí a tia Cris vai apresentar para vocês aqui também através de objetos e vou pedir para vocês compararem os objetos aí na casa de vocês, tá? Mas para a gente começar, lá no segundo ano vocês vão estudar como medir comprimentos. E para a gente medir comprimentos, olha só, a gente pode utilizar esse instrumento aqui. Que instrumento é esse? Isso, uma régua, olha só. E eu trouxe duas réguas. Eu trouxe uma régua que cabe, olha só, dentro da outra. Isso quer dizer que esta régua é mais curta e esta régua é mais comprida, certo? Olha só. Quando vocês começarem a fazer medições, vocês vão,
medir o comprimento dos objetos, da caixa, medir o comprimento da régua, medir o comprimento da mesa, e aí vai precisar de várias réguas, ou então de uma fita métrica, ou de uma trena, tá bom? Aqui eu já até respondi, nem perguntei para vocês. Qual é a régua mais comprida? Essa, muito bem. Então, eu trouxe também brinquedos para fazer essa comparação. Olha só, eu trouxe aqui um dinossauro e outro dinossauro. Esse é o braquiossauro, José que me disse, e esse é o Triceratops, certo? Qual desses dois dinossauros tem o pescoço mais comprido? Fácil, não é? Comprido, ó. Pensem no comprimento. É o braquiossauro, certo? Ele tem o pescoço, ó, comprido. E o Triceratops quase nem tem pescoço, né? Tá bem curtinho. Entenderam aí o conceito de curto e comprido? Muito bem. Agora, tenho aqui outros objetos que vão apresentar para a gente o curto e o comprido. Ah, olha aqui, olha. Vocês estão vendo aqui o Castelo das Princesas da Disney? A Ariel, ela tem o cabelo comprido e a Cinderela tem o cabelo curto. Viram? Então, comprido e curto. E na casa de vocês, o que é mais comprido? É a colcha da cama ou é a toalha de banho? O que é mais comprido? Isso, é a colcha da cama. Muito bem. E o que é mais comprido? É o seu cabelo ou o cabelo do seu pai? E aí vocês vão perceber, porque tem papais que tem cabelo grande, tem criança que tem menina que tem o cabelo curtinho, tem menina que tem o cabelo comprido, tem menino que tem o cabelo comprido. Então cada um vai ter a sua resposta, tá? Certo? Agora a gente vai para outro conceito. Olha só. Fino e grosso. Fino e grosso. Tia Cris trouxe também objetos para apresentar para vocês esse conceito. Trouxe aqui, olha, um livro grosso e um livro fininho. Se eu deixá-los aqui na mesa, vocês vão conseguir perceber. Aquele que é mais grosso, que ocupa mais espaço. Olha só. Grosso e fino, certo? Onde é mais que a gente pode perceber esses conceitos? Nos lápis, olha só. Eu tenho um lápis grosso e eu tenho um lápis fino. Nas árvores, a gente pode perceber o tronco das árvores. Existem árvores que têm o tronco grosso, que a gente tenta abraçar e nem consegue, por exemplo, a mangueira, o cajueiro. E tem árvores que a gente consegue abraçar o tronco dela só com as duas mãos, assim, sem precisar dos braços. Por exemplo, o limoeiro, a laranjeira, o pé de acerola, que ele tem um tronco fino, tá bom? E aí na casa de vocês, se vocês tiverem quintal, vocês também podem fazer essas comparações, certo? Grosso e fino. Agora tem um outro conceito, tá bom? Que a gente vai conhecer, que é o conceito de estreito e largo. Olha só, a tia Cris trouxe aqui para apresentar para vocês esse conceito através de duas pistas, tá bom? Uma pista larga, onde passam os carros,
e uma pista estreita, onde só pode passar bicicleta, motocicleta. Essas estradas estreitas, geralmente elas têm lá no interior, que só passa transportes de 2 rodas. Também pode passar pessoas andando a cavalo, pessoas caminhando. E existem as pistas que são largas, né, ocupam mais espaço. Então, será que eu consigo fazer o carro andar nessa estrada? Então, eu tenho uma pista estreita e uma pista larga, certo? Existem portas estreitas e portas largas. Na casa da tia Cris, a porta da frente ela é bem larga e a porta da cozinha ela é estreita. Geralmente as portas dos banheiros são mais estreitas do que a porta da frente da nossa casa. Percebam isso daí, vejam se é assim na casa de vocês também, tá bom? Existem os sofás que são largos, que ocupam, que 3 pessoas, 4 pessoas podem sentar. Existem os sofás que são estreitos, que só dá para uma pessoa ou 2 pessoas sentarem. Na casa de vocês é assim também? Sim? Então, agora que a gente já conhece esses vários conceitos matemáticos, a gente relembrou, a gente trouxe novamente na nossa memória, nós vamos para a nossa atividade do dia. Vamos lá? Olhem só, a nossa atividade do dia, ela foi retirada do livro de vocês, tá bom? Então, prestem atenção para vocês me ajudarem a responder. Tchan, 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 tchan. Olhem aqui, a professora do primeiro ano, ela é mais alta que todos os alunos. Observem. Circule o aluno mais baixo. Então, se a gente sabe que a professora é a mais alta, onde é que está o aluno dessa fila que é o mais baixo? Apontem um dedinho aí, por favor. Tchan, 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 tchan. Vamos ver se você acertou? Isso, muito bem. Palmas para quem acertou. Agora, olha só. Para chegar a alguns locais no sítio onde mora, Juarez pode seguir por diversos caminhos. Se Juarez seguir pelo caminho mais estreito, a que local ele chegará? Aqui é a casa do Juarez e aqui ele tem 3 caminhos, olha só. Um caminho que leva para a horta, um caminho que leva para o pomar e um caminho que leva para a porteira. Se ele seguir o caminho mais estreito, para onde é que ele vai? Me digam aí. Isso, para horta. Olha só o caminho mais estreito, olha só. Certo? E o caminho mais largo termina onde? No pomar ou na porteira? O mais largo. Lembra do carro que a tia Cris mostrou? Qual é o caminho? Leva para onde? Para porteira. Muito bem, gostei de ver. Vamos para a nossa próxima questão? Olhem só. Fabiana é a menina de cabelo mais comprido. Carla é a menina mais alta, cabelo mais comprido. A Carla é a menina mais alta. Helena é a menina de cabelo mais curtinho, mais curto. E Lúcia é a mais baixinha, tá? É a mais baixa. Vamos agora identificar cada uma delas. Fabiana é a menina de cabelo mais comprido. Onde é que está a Fabiana? Me mostrem onde é que está a Fabiana. Tem aqui o nome, ó, Fabiana. Eu preciso ligar o nome da Fabiana para ela. Onde é que ela está? Isso mesmo, olha só, ela está bem aqui. Ela tem o cabelo mais comprido. E a Carla, olha aqui o nome Carla. A Carla é a menina mais alta. Onde está a Carla, gente? Me mostrem. Isso, olha aqui a Carla. A Carla toda de calça comprida, não é? Toda bonita. A Helena é a menina de cabelo mais curtinho. Qual é a Helena? Olha só, a Helena. Helena. Mostra aí a Helena. Isso, olha aqui a Helena. Tem o cabelo curtinho, viu como tem meninas que têm o cabelo comprido e tem meninas que têm o cabelo curtinho? E a Lúcia é a mais baixa. Agora ficou fácil, não foi? A Lúcia é a menina mais baixa, certo? Gostei de ver. Nessa questão,
Indique a ordem dos livros do mais fino, do mais fininho ao mais grosso. Será que eles estão aqui em ordem? Olhem aí para essa imagem. Eles estão em ordem? Tá do mais fino para o mais grosso? Não, né? Então vamos colocá-los em ordem. Qual é o primeiro? Qual é o mais fininho? É o laranja? É o azul? É o verde ou é o rosa? Isso, é o verde. Olha aqui, olha, é o mais fininho. E depois desse, qual é o que é um pouquinho mais, que vai aumentar um pouquinho a espessura? Isso, é o laranja. Olha aqui, olha. Gostei de ver. E depois, qual é o que vem aqui na terceira posição? É o azul ou é o rosa com vermelho? Muito bem, é o azul. E por último, o mais grosso é o rosa. Olha só, palmas para vocês. Gostei de ver, tá bom? E agora, o que a gente aprendeu hoje? O que aprendemos hoje? Nós aprendemos os conceitos matemáticos que se refletem na comparação de comprimentos. Baixo e alto, curto e comprido, grosso e fino e estreito e largo, certo? Não podem esquecer desses conceitos e da comparação com eles, tá bom? Lembrem-se sempre daqueles objetos que tem na casa de vocês e que vocês também conseguem compará-los através do comprimento. E a régua é o objeto que também pode estar sendo utilizado para fazer essa comparação de comprimento, tá bom, gente? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, pessoal! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Sempre a gente tem essa expectativa. Porém, também já colocaram aí perto os materiais que vão usar? Eu sempre falo isso para que você possa ir acompanhando aí, né, no seu livro, para poder observar em parte do livro você está, né? Porém, hoje nós vamos falar de um tema muito comum, mas que as pessoas também não ligam, né, assim, para o nome desse conteúdo, que é algoritmos, que nós vamos usar para adição e subtração. Aí você pode me perguntar, mas o que é isso, professora? O que é algoritmo? Né? A gente ouve falar, mas para nós é muito difícil. O que a gente pode entender por isso? Então nós vamos hoje, a partir de hoje, entender isso para que a gente possa aplicar. A ideia é essa, aplicar de uma maneira correta o algoritmo, ok? Que lá no livro, na página 140, vocês vão observar esses exercícios. Porém, nós vamos começar, né? Primeiro, o que é o algoritmo? Uma palavra assim meio complicada, né? Não, mas o que é? O que significa? Então, para a gente entender, na verdade, o que significa ou aplicar isso na prática, a gente tem que entender o conceito. Por isso que eu sempre falo para vocês, tá? Nós temos que saber o conceito, a definição do que seja algoritmo, né? Então, o que será isso? Né? Será que é uma coisa difícil? Não. Você às vezes já até faz, só que não liga o nome, tá? Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre ele. Mas antes, para a gente aprender sobre o algoritmo, a gente tem que entender também a origem dele, de onde é que vem isso, né? De onde partiu isso, para que hoje a gente esteja estudando esse conteúdo, né? Bem, não é uma história nova, isso já vem de muitos e muitos anos atrás. Sabe com quem? Com essa pessoa aí, ó. Tá? Ele aí é um matemático árabe, tá? E ele que desenvolveu esse conhecimento. Então ele, o
Al-Khwarizmi, né? Foi quem fez, quem desenvolveu esse conhecimento para que hoje a gente pudesse estudar. Então aí, ó, o nome dele é esse aí, ó, Abu Abdallah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Olha só que nome, né? É um nome árabe, né? Então ele era um matemático, mas quando que isso aconteceu? Lá pelo século IX. Olha só, isso prova o quê? Que não é algo novo, né? Ó, nós estamos no século XXI, tá? Isso já parte mais de 700 anos, né? Praticamente de que esse conhecimento foi desenvolvido. Olha só, não é algo novo, não é? Então, o nosso aí matemático, né, o Al-Khwarizmi, ele desenvolveu esse conteúdo aí, né, esse conhecimento, e que nós usamos na vida da gente. Em todos os lugares, se você bem pensar, você está aí usando o que ele desenvolveu, né, que é o algoritmo. Então, mas o que é mesmo o algoritmo, né? Se a gente colocar aqui, ó, é o termo, né, ele pode ser entendido como uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo. Agora, tem que ser, né, passos finitos, né, que sejam operados sistematicamente. Mas o que quer dizer isso mesmo? Que o algoritmo são etapas que a gente vai realizar para desenvolver uma tarefa, para fazer uma tarefa e chegar no objetivo final. Mas como é que isso acontece, né? Vamos ver? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos onde eu posso encontrar o algoritmo. Então vamos lá. Digamos que você queira preparar um café. Está chegando a tarde e você está aí querendo tomar um cafezinho. Então, como fazer esse café? Você sabe? Então, nós vamos usar algumas etapas, né, que são necessárias para a gente fazer o café. Então, aí, na primeira etapa, né? Então, vamos ver o que é que nós vamos ver aí na primeira etapa. Aí nós temos aqui, ó, primeira coisa que nós temos que fazer, ferver a água. Segunda coisa, colocar o pó no filtro. Terceira coisa, desligar a água. Quarta, passar a água pelo café. Então, essas etapas aqui, né, que terminou na número 4, são as etapas para que eu possa realizar a minha tarefa, que é fazer o café. Então, a essas etapas eu chamo de algoritmo. Viu só como você faz aí e nem sabe, né? Nem sabia? Pois é, agora você já sabe que o algoritmo são essas etapas, né? Sistemática. Por que sistemática? Porque ela obedece a uma organização, tá certo? Uma organização. Então, se você fizer, por exemplo, fervo a água, depois passo o café e não coloco filtro, você pula etapa, então você não está dentro do que nós chamamos de algoritmo. Não pode passar por cima de etapas. A gente tem que seguir a etapa corretamente, sistematicamente organizada para chegar ao objetivo final, que no meu caso aqui é passar o café. Agora, eu posso encontrar algoritmo em outros lugares? Posso. Para preparar uma receita de bolo, né? O que é que eu vou precisar? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Olha aí as etapas, né? Então, isso tudo aí, nós também estamos colocando aí o algoritmo. Agora, o algoritmo, ele não está longe de nós. Nós estamos aqui usando, por exemplo, você que usa celular, que usa Facebook, Instagram, né, Twitter. Na verdade, nesses lugares aí, nessas mídias, o algoritmo também está presente. Como? Na computação, por exemplo, ó. Vamos considerar um exemplo. Ó, você sabe que aqui, ó, nós temos aqui um mouse, né? Eu estou usando o mouse. Então,
Quando eu quero fechar uma tela de um computador, eu tenho que clicar num xizinho que está lá me indicando para eu fazer isso, né? É lá que eu tenho que clicar, para eu fechar a tela do meu computador, tá? Aí, se eu clico no X, eu vou fechar. Se eu não clico, ela vai continuar aberta. Então, ó, tá vendo? Essas etapas de como eu tenho que fazer para fechar a tela do meu computador, nós também chamamos de algoritmo. Como é que acontece no Facebook, né? Você vai lá, cria uma senha, cria uma página, olha as etapas aí seguindo, né? Aí depois você vai fazer o post de alguma coisa sua. Aí qual é o procedimento que tem que fazer? Aí primeiro eu tiro uma foto, aí posta a foto, na foto, né? Vai lá a legenda, e tudo isso vai virando etapas. Ordenadamente, né, organizadas, e aí você está fazendo aí o que nós chamamos de algoritmo. No Google, você vai pesquisar um assunto da sua disciplina, né, da sua tarefa, por exemplo. Aí você coloca lá o nome do assunto que você quer pesquisar. Aí você vai lá, primeira coisa, coloca o nome do assunto, clica para buscar, aí aparece a página com os sites, aí clica no site, aí vai fazendo os comandos. Isso aí é também chamado de algoritmos, né? Que são que a gente as etapas, né? Os procedimentos que nós vamos fazer para chegar a realizar alguma tarefa. Se eu vou fazer uma pesquisa no Google, eu tenho que fazer essas etapas para eu chegar no que eu quero, né? Mas aí, como é que acontece na matemática? Porque geralmente a gente usa esse termo algoritmo na matemática, né? A gente conhece primeiro esse termo na matemática, que é o caso aí agora de vocês observarem lá no livro, que vocês vão ter uma parte relacionada a isso. Então vamos ver como é que isso acontece. Se no caso aqui do nosso tema de hoje é para adição e subtração, nós vamos começar a ver o algoritmo na adição. Então vamos ver como é que acontece lá? Então eu tenho aí para vocês o seguinte, eu tenho aí uma sentença matemática, ó, 22 mais 42, ok? Tudo ok? Ótimo, né? Então vamos ver como é que eu vou aplicar um algoritmo aqui. Então vamos lá. Eu vou trazer o 22 para cá. O 22 é o mesmo que 20 mais 2, correto? Muito bem. 42 é o mesmo que 40 mais 2. Tudo ok aí? Pronto, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma decomposição, tá? Eu fiz aqui, ó, 20 mais 2 e 40 mais 2. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que eu fiz aqui, a decomposição, e vou fazer a somatória, ó. Vou trazer para cá, ó. 20 mais 2, 40 mais 2, tá? Então, vou somar, tá? Vou somar isso aqui, ó. 2 mais 2 é igual a 4. 20 mais 40 é igual a 60. Então, eu encontrei aqui 60 mais 4, que é igual a 64. Então, o resultado dessa sentença matemática aqui, 22 mais 42, é igual a 64. Eu usei o algoritmo aqui? Usei. Mas qual foi esse algoritmo que eu usei? O algoritmo da decomposição, porque eu fiz aqui a decomposição do número 22, ó, 20 mais 2, e do 42, 40 mais 2. Então, eu coloquei aqui, né, a decomposição aqui, ó, para você ver, e fiz a somatória. Então, eu encontrei 64. 22 mais 42 é igual a 64, correto? Aí eu fiz através da decomposição. Existe outra forma? Existe. Então vamos ver qual é essa outra forma.
Agora nós vamos usar o algoritmo usual, é aquele comum que a gente realiza para fazer a conta. Como é isso? Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o 22, né, que é o mesmo número que eu coloquei lá, mais 42, tá? Aqui, ó, eu botei a unidade, botei dezena, tá? O que é que eu vou fazer agora? Somar 2 mais 2 é igual a, muito bem, 4. E 2 mais 4, que é igual a 6, 64. Geralmente é assim que vocês resolvem as continhas. Lembram das continhas de matemática? Ah, vamos armar a conta, resolve a conta. Esse aí é o algoritmo usual. É aquele simples que você resolve constantemente, tá? Lá na sua aula de matemática, lá na sua escola, aí em casa agora, né? Então, aqui, ó, eu mostrei uma forma, tá? Na anterior, ali é outra forma, né? O algoritmo aqui foi o usual, que é o que a gente usa constantemente. Então, 22 mais 42 é igual a 64. Vamos ver agora no quadro valor de lugar? Então, eu tenho aqui, ó, 22 mais 42, que eu já sei que é 64. Mas como é que eu faço isso dentro desse quadro? Olhem aí. Então, para me facilitar, eu já coloco aqui, ó, unidade, dezena. Unidade, dezena. Então, vamos lá. No quadro valor de lugar, eu vou primeiro colocar as unidades, né? Porque numa conta a gente resolve sempre dar direita para a esquerda, né? Então, vamos lá. Unidade. Então, quantas unidades do primeiro número eu vou colocar? 2. Então, vamos lá. 1, 2. Do segundo número, também 2. Pronto. Tem aí as 2 unidades de cada número aqui, tá certo? Vamos para as dezenas, ó. Então, tenho lá. Quantas dezenas eu tenho aqui? 4 e aqui 2. Então, vamos colocar 1, 2. Agora mais outra, né? Mais 4 dezenas. 1, 2, 3, 4. Pronto. Eu coloquei as 4 deste número e as 2, aliás, deste outro, né? Aqui são 2 e aqui são 4. Pronto. Então, estão aqui elas, ó, as dezenas. Agora é somar, não é? 2 mais 2, 4. Então, eu tenho 4 aqui. Aqui, ó, 4 mais 2, 6. Então, eu tenho 6 aqui. O número aqui que formou foi o 64. Como nós já havíamos visto, 22 mais 42 é igual a 64. Esse aqui é uma outra forma de a gente aplicar o algoritmo, tá certo? Olha aí, já demos 3 exemplos para vocês, ok? De como fazer isso na adição. Bem, agora nós vamos ver o algoritmo para a subtração. Para isso, eu trouxe para vocês um probleminha. Então, vamos lá resolver? Então, vamos junto comigo. Eu vou ler para vocês, tá certo? E aí vocês vão entender junto comigo o que é que o problema está pedindo para a gente fazer. Então, vamos lá. Segunda-feira, um comerciante abasteceu seu mercadinho com 724 quilos de arroz. Até sábado foram vendidos 214 quilos. Quantos quilos de arroz ainda possui o comerciante? Então, a gente tem que encontrar esse valor, né? Quantos quilos de arroz ainda possui o comerciante lá no mercadinho dele? Então, o que nós vamos ver? Qual é a sentença matemática que nós vamos ter aí? 724, né? Que é o que ele abasteceu lá o mercado e vendeu aqui os 214 quilos. Então, 724 menos 214. Eu vou usar o algoritmo da decomposição, tá bom? Então, eu vou trazer para cá o número 724, que é igual a 700 mais 24. E o número 214, ó.
214 é igual a 200 mais 14. Então, nós temos aqui, vamos fazer a subtração disso. Então, vamos lá, né? Porque subtrair é tirar. Então, vamos lá. 700 mais 24 menos 200 mais 14, né? Só que aqui nós não vamos somar, esse sinal aqui, ele está apenas indicando que nós fizemos a decomposição. Nós vamos agora subtrair esse número desse aqui, tá certo? Então vamos lá. Se eu tenho 4, tiro o 4, eu fico com 0, não é isso? Eu tenho 2, tiro 1, fico com 1, ok? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Eu tenho 0, tiro 0, nada, nada, então continua nada. Eu tenho nada aqui também, tiro nada, nada ficará. Aí, agora eu tenho 7 centenas, né? Então, vou ter que tirar 2. Fico com quantos? 5. Muito bem. Então, eu fiquei aqui com 500 mais 10. Isso vai formar o número 510. Então, o resultado, né, deste probleminha aqui é esse valor. Então, quantos quilos de arroz ainda possui o comerciante? Ainda possui 510 quilos de arroz, tá? Olhem só, eu usei aqui, né, o algoritmo da decomposição. Vimos aqui a decomposição, tá, dos números, e aí nós fizemos a subtração, tá certo? Muito bem, vamos para uma outra problemática aqui para a gente resolver. Então aí nós vamos conhecer o Pedro, que é o garoto, ele tem aqui 6 anos, e o pai dele, que é o Ivan, e tem 47 anos. A pergunta é: quantos anos o pai de Pedro tem a mais que ele? Então, nós temos que saber fazer essa problemática aí, né? Resolver essa problemática. Bem, nós vamos fazer pelo algoritmo usual, aquele de armar a continha e resolver. Então, vamos lá. Então, o pai do Ivan tem quantos anos? O pai do Pedro tem quantos anos? 47. Então, vamos colocar aqui 47, né? Tá aqui, ó, 47 anos. E o Pedro tem 6 anos. Então, nós vamos colocar o menos 6. Tá aqui o 6, ó. O 0 aqui apenas guarda o lugar, né? Não tem número nenhum aqui valendo nada. Então, vamos lá. Eu tenho 7, eu tiro 6, fico com 1. 7 menos 6 é igual a 1, né? Eu tenho 7, tiro 6, fico com 1. Muito bem. Eu tenho 4, mas eu não vou tirar nada, porque aqui é um 0, né? Significa nada. Então, eu continuo com o mesmo 4, tá certo? 41. Então, quantos anos o pai de Pedro tem a mais que ele? 41 anos, ó, né? O pai de Pedro tem 41 anos a mais que ele, tá certo? O algoritmo que eu usei foi o usual, daquela continha que a gente costuma fazer lá na nossa aula de matemática, certo? Muito bem. No quadro valor de lugar, eu tenho aí, ó, 47 menos 6. Então, eu vou colocar aqui o número maior. Lembram? Eu não posso usar os dois números aqui. Eu só vou usar o número maior, que aqui no caso é o 47. Então, eu tenho aqui, ó, quantas unidades? 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas dezenas? 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Agora, deste número que eu coloquei aqui, eu tenho que tirar 6. Mas 6 o quê? Dezenas ou unidades? 6 unidades. Olha, ela está aqui na ordem das unidades. Tá vendo? Muito bem. Então, eu tenho aí, ó. Vou tirar 6 da ordem das unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui eu retirei. Então, sobrou o quê? 1, né?
uma unidade aí. E como eu não tenho que tirar nada da dezena, ficará a mesma coisa, né? Então, eu tenho aí uma unidade e as 4 dezenas, que formam o número 41, tá? Outra forma aqui que eu usei também para fazer a resolução desse problema, tá? Então, o nosso resultado é 41, ok? Viu só, gente, como é tão fácil a gente resolver através do algoritmo? Porque o algoritmo são procedimentos, são etapas, são estratégias que eu vou usar para se chegar ao objetivo final, que no caso da matemática é o nosso resultado, um resultado, claro, correto, não é isso? Então, não é nada difícil, basta a gente praticar agora. E como é que eu faço isso? Lá no seu livro, na página 140, tem exercícios que falam justamente sobre o algoritmo para a adição e mais adiante o algoritmo para a subtração, ok? Muito interessante a gente observar, né, como é que eu faço as resoluções dos problemas, né, na matemática, obedecendo às estratégias. Eu coloquei aqui algumas das estratégias. Existem outras? Existem, né? Que aí vai se chegar a um objetivo final, que é o resultado. Só que lembrem, nós não podemos passar por cima de etapas, tá bom? Temos que seguir aquela etapa ordenadamente. Primeiro isso, depois isso e aí chegamos ao final, ok? Então, até a nossa próxima aula e que, com certeza, nós vamos aprender muito mais. Tchau e até lá!